Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Sidecar. Meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre a história do Volkswagen Passat. Por que eu estou trazendo esse conteúdo? Primeiro porque é um carro que marcou a minha infância, foi o primeiro carro do meu pai, então foi meu primeiro contato foi com um Passat LS 1.6. Não lembro o ano do carro, mas eu acho que ele era um 77. É, bem nessa cor, inclusive, igualzinho. Mas também porque essa semana eu vi nos meios de comunicação que a versão sedã do Passat está sendo descontinuada na Europa, né? Aqui no Brasil já faz um tempo que ele foi descontinuado, mas na Europa a versão sedã não será mais produzida e nem oferecida, né? É apenas a versão variant, né? O Station Wagon, Perua, né? Como queiram chamar, será a única que vai continuar sendo vendida e inclusive receberá uma atualização, né, para a nova plataforma em 2023. Então, achei interessante e aí eu decidi fazer um conteúdo aqui de traçar uma linha do tempo do Volkswagen Passat, né, na Europa e no Brasil. Também ele foi vendido em outros países, nos Estados Unidos, na China, em um monte de lugar, mas eu peguei Europa e Brasil aqui para a gente comparar os anos e ver como que foi a evolução desse carro aí, beleza? Então vamos lá, segue aí comigo. Bom, em julho de 73 a Volkswagen apresentou, né, o Passat, inclusive o seu nome significa vento alísio, né, ele apresentava um design que foi criado pelo estúdio do Giorgetto Gennaro, que é muito famoso, né, na, na Europa. A plataforma que ele compartilha é do Audi 80, tanto que se você pegar uma foto do Audi 80 e do Passat, eles basicamente são iguais por fora. É claro que o Audi tinha um requinte maior, mas os carros eram basicamente parecidos. De motor, ele tinha 1.3 litros de 55 cavalos e 1.5 litros que podia variar de 75 a 85, dependendo do que você quisesse lá como cliente. Aqui no Brasil, ele chegou em 74, tá? Então ele desembarcou aqui em 74, um ano após, né, a apresentação lá no mercado europeu. Por aqui ele veio só com a versão Fastback, lá tinham outras versões, tinha já a Perua, né? Tinham outras versões na Europa, aqui ele veio só com a Fastback de duas portas, tá? E aí depois, uns 3 anos depois, é que veio a versão Fastback com 4 portas, que ficou bem icônica aqui também no Brasil, né? Muita gente gosta muito da versão 4 portas, e aí também tem a versão bastante Passat com 2 portas, né? Aqui no Brasil ele era oferecido, foi o primeiro carro da Volkswagen, né, com refrigeração a água. Ele foi oferecido com motor 1.5 de 78 cavalos a gasolina e torque de 11,5. E posteriormente ele teve uma atualização para o motor 1.6 litro com 96 cavalos e 13,2 kgfm de torque. Okay? Pulando um pouquinho aqui, né, em 77 teve o primeiro facelift do Passat lá na Europa, né, da versão B1. O que ele mudou principalmente é a parte dianteira, onde a grade diminuiu de tamanho, as lanternas aqui, né, os faróis, eles ficaram retangulares, né, e também o pisca que era embaixo, que era no para-choque, pulou aqui, né, para o lado do farol. Então foi as principais mudanças, mudou bastante e eu achei que ficou bem bonitinho, né, deu uma boa melhorada. Aqui no Brasil, esse facelift chegou também em 79, 2 anos depois que foi apresentado na Europa. Aqui no Brasil ele também foi atualizado, tá? Ele teve algumas diferenças aqui, mas basicamente na estrutura era a mesma coisa, tá? Aí em 81, a Volkswagen apresentou o Passat B2, tá? Aqui mudou de plataforma, então ele apresentou em 81, desculpem, e com o modelo 82, né, ele trouxe um visual totalmente novo, muito mais robusto, né, uma nova plataforma, que é o nome B2, né, que trazia aí um acréscimo de tamanho nos entre-eixos e proporcionou aí um espaço traseiro melhor e maior, né. Então ele ficou bem mais robusto, até na foto você vê, e você vai olhar na foto e falar, pera, eu conheço esse carro, porque aqui está na versão Fastback, que nunca veio para o Brasil, mas o Passat ele chegou no Brasil, tá, já vamos falar sobre isso, mas continuando aqui, né, a motorização dele tinha várias opções de motores, né? A gasolina tinha um motor 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 e 2.0 litros. E aí tinha já os motores movidos a diesel também, com 1.6, 1.8 e 1.9 litros. Bom, então o que aconteceu, tá? Aqui no Brasil,
o Passat B2 ele desembarcou aqui em 1983, só que ele desembarcou aqui com outro nome, né? O Santana. Ele era comercializado aqui no Brasil em duas versões, a versão sedã, que era o Santana, e o Santana Quantum, que era a variante, né, a Station Wagon do Passat B2, que também era vendido na Europa. A motorização do Santana nessa época era um AP 1.8 carburado, tá? Entregava 92 cavalos e 14,9 kgfm de torque, abastecido com álcool, né? Esse Santana, ele ficou sendo comercializado no nosso mercado de 83 até 2006, se eu não me engano. 2005 ou 2006. Como meu foco não é no Santana, apesar dele ser um Passat, eu não peguei muitos detalhes dele, tá? Mas ele veio para o Brasil sim. Inclusive no mercado brasileiro, né, a B1, por exemplo, na Europa foi descontinuada, no mercado brasileiro ela continuava firme e forte, e então aqui a gente conviveu com a versão, né, isso já aconteceu com outros carros, mas aí com o Passat em si explicando, né, a gente conviveu com a B1, que era o Passat, e a B2, que era o Santana. Um detalhe bem importante é que na Europa também ele recebeu o nome de Santana, a diferença é que era uma variação do Passat, todo mundo sabia, no Brasil já não era bem assim, ele já veio como um carro novo, de um segmento maior, então o Santana era um nível acima do Passat que a gente tinha aqui, né, um sedã maior, veio para concorrer com outros carros e de outras montadoras, né, que eram maiores e mais luxuosos. Então é para isso que o Santana veio. Mas na Europa também ele foi vendido por um tempo com o nome de Santana, tá? Em 1985 a Volkswagen fez um facelift, tá, na B2, né? E o que principalmente mudou? Eles adicionaram plásticos, né? Aqui também colocaram um friso bem grande nas portas, deixaram ele mais robusto, mudaram um pouco a dianteira e a traseira também colocaram aqui essas lanternas retangulares, né? E esse aerofólio deixaram o carro um pouquinho mais interessante. A principal mudança desse facelift foi o motor que o carro ganhou, na verdade, que foi um 2.2 litros com 5 cilindros e 136 cavalos, tá? Esse motor ele era muito bom, tanto que ele foi o primeiro motor a fazer o Passat chegar a 200 km por hora. Então ele deixava o carro bem apimentado, bem interessante. Em 85 também teve uma mudança aqui no Passat B1, né? As mudanças que vieram aqui foram bem estéticas, né? Foram também algumas coisas por dentro, um painel novo e tudo mais. A gente já viu isso acontecer há pouco tempo com o Gol, né? O Gol G5, o Gol G6, o Gol G7, todos eles são a mesma plataforma. A única diferença ali que teve uma mudança, né, principalmente da G5 para G6. A Volkswagen mudou toda a carroceria, né, e mudou também a estética, né, da carroceria e também mudou a parte interna ali. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui com o Passat, não tão grande, mas teve umas mudanças aqui, né. Então o farol mudou, né, que ele ficou um farol duplo, o pisca aqui também mudou. Principalmente ele ganhou esse para-choque maior, né, que deixou o carro mais robusto, muito parecido com a atualização que aconteceu aqui na Europa, né? Então meio que eles acho que se inspiraram para fazer esse desenho e esses para-choques aqui depois acabaram indo para outros carros, né? Na década de 90 a gente viu ali o Gol, o Voyage com esses para-choques aqui, ficou bem bonito mesmo, o carro ficava bem robusto, né? Aqui no Brasil, né, o Passat ele era oferecido em 85 com motor AP 1.6 de 90 cavalos e 12,5 kgfm de torque, e uma versão mais apimentada ele tinha um AP 1.8 de 99 cavalos e 14,6 kgfm de torque, no álcool carburado, nesses motores aí carburados e no álcool, tá? Bom, o Passat continua evoluindo. Em 88, a Volkswagen apresentou a nova geração, né, a terceira, a B3, né? E ela era totalmente nova, com uma nova plataforma, né? Uma novidade dessa terceira geração era a troca de posição do motor, né? Até a B2, o motor ele era longitudinal, né? E ele passou a ser transversal. Isso deixou mais espaço para os ocupantes, né? A gente vê muito até hoje os motores aqui da Volkswagen, por exemplo, todos os carros com motores na transversal, e muitas montadoras fazem isso também, porque isso permite, né, que a carroceria, né, a parte do cofre do motor não seja tão grande e não impacte tanto na carroceria ali, né, na parte interna. Então você consegue ganhar em porta-mala, consegue ganhar também ali em espaço interno. E as montadoras usam bastante essa prática, mas a Volkswagen usou no Passat na B3 em 88, tá?
As versões de motor que esse carro tinha, né, começava com 1.6 litro de 72 cavalos da gasolina, né, 1.8 que tinham duas opções, 75 e 90 cavalos, um 2.0 que variava de 116 até 136 cavalos e também já tinha as opções a diesel, sem auxílio de turbo, né, com 1.6 de 80 cavalos, 1.9 de 68 cavalos e um 1.9 de 75 cavalos. Tá? Esse Passat ele foi muito marcado pelo seu desenho. Né? Ele tem um desenho bonito, não dá para negar, não é feio, mas principalmente a dianteira dele ficou muito estranha, porque não tem grade. Né? É muito estranho você ver um Volkswagen sem uma grade, né, frontal. E o desenho de engenharia fez com que o ar entrasse aqui, né, pelo para-choque e também pelo logo da Volkswagen. Era assim que eles desenharam para o carro receber ar ali e refrigeração, tá? Mas não pegou bem no mercado. Né? Em 88 saiu essa versão, mas logo ele vai receber um facelift, eu já mostro para vocês. Em 88 foi um ano, né, de versão nova na Europa e foi um ano de fim aí de vida para o Brasil. Né? No dia 2 de dezembro de 88 a Volkswagen suspendeu a produção do Passat, né, e muita gente aí ficou órfão, né, ficou com saudades do modelo aí da Volkswagen. Né? É importante dizer os números do Passat nesses 14 anos de produção, chegou a 897.829 unidades, né, quase 900 mil unidades foram fabricadas, e as que ficaram aqui no Brasil, né, são 676.819 unidades, então um volume bem expressivo, né, desse carro na época. A última motorização, né, que ele foi oferecido era um AP 1.8 de 99 cavalos e 14,9 kgfm de torque. Então, em 88, o Brasil disse adeus aí ao Passat e à produção do Passat. Né? Seguindo a linha do tempo, em 91, a Volkswagen fez digamos assim, ela fez uma atualização e ela trouxe um modelo bem icônico, né, para o Passat que nunca chegou no Brasil, que era o VR6, que era uma versão com motor de 6 cilindros em V, de 174 cavalos e 23,9 kgfm de torque. Né? Ele tinha duas opções de câmbio, né? Uma era um manual de 5 marchas e um automático com 4 velocidades também, tá? E ele também na versão, acho que era só na versão Variant, mas ele possuía já tração integral. Então, basicamente essa aqui é a carinha dele, tá? Aqui dá para você ver bem a entrada de ar, né? Aqui embaixo, a grade aqui embaixo, né? Ficou muito estranho. E aqui também a entrada de ar é aqui também, no logo. Essa geração ela não durou muito. E em 93 a Volkswagen é, lançou a B4, digamos assim, que na verdade é uma B3. Por quê? A quarta versão do Passat basicamente era um facelift feito sobre a anterior. Né? Mas como a Volkswagen realizou pequenas mudanças na plataforma, ela achou bem ali dizer que essa aqui era a B4. Entendeu? Então eles fizeram algumas mudanças na plataforma, mas não era uma plataforma renovada, uma plataforma nova. Eles simplesmente fizeram algumas mudanças ali, um facelift mais aprofundado do carro e algumas correções de erros que eles cometeram antes, né? Então ele ganhou um novo desenho frontal, a grade voltou, né? O interior também ganhou alguns itens a mais e ele também começou a ter airbags e freio ABS de série em todas as versões. Então ele ganhou uma atualização de segurança aí muito interessante. De motor, essa geração aí, né, de 93 ganhou, ela tinha um motor 1.8, 2.0 e 2.8 litros, né? O 2.0, 16 válvulas, ele passou, né, de 136 para 150 cavalos. O diesel também 1.9 tinha 75 e 90 cavalos. E aí a versão VR6, que tinha um motor, ela foi apresentada em 94, tinha um motor 2.9 litros, né, com 184 cavalos e 25 kgfm de torque. E ele era exclusivo da versão Variant, então você não tinha a opção do VR6 no sedã. O Brasil voltou a ter o Passat em 1994 por importação, né? O mercado se abriu para carros importados e a Volkswagen não perdeu a chance e trouxe o carro para cá. O modelo ele chegou no Brasil por importação oficial em 94. Tem algumas versões do B3 que foram trazidas para o Brasil, mas elas foram independentes, então por isso que não contam aqui. Mas tem Passat B3 rodando no Brasil ou rodou em algum momento, tá? Mas oficialmente o Brasil teve o Passat B1, o B2 como Santana e aí só foi ter o B4 em 94 importação, né? Foi feita a importação.
Os motores que acompanhavam esse carro eram o 2.0 litro de 114 cavalos e o 2,8 litros, né, o VR6 de 174 cavalos, com a opção de transmissão automática de 4 marchas, tá? Então esse aqui era o Passatão aí, né, que veio para o Brasil na época de importação. Viva a importação, senão a gente não ia ver esse carro por muito tempo no Brasil. Descendo aqui, né, pulando, dando mais um salto aqui nos anos, em 1997, a Volkswagen enfim apresentou a nova versão mesmo, a real. Agora sim a gente está falando de uma nova geração mesmo de plataforma, né? Então ele ganhou uma nova plataforma aqui em 97. Ele voltou a compartilhar a plataforma com a Audi, né? É o mesmo que o Audi A4 usava. O motor voltava a ser montado na posição longitudinal. É, mas como o carro ficou muito maior, não perdeu espaço interno, tá? O visual do Passat era mais arredondado, né, e elegante, bem da época, né, do final da década de 90, os carros começaram a sair todos arredondados, né? Isso foi padrão aí das montadoras, né, basicamente, e o Passat não foi diferente e ficou muito bonito. Eu acho esse Passat alemão muito bonito. Tá? A motorização que acompanhava esse carro, né, ele era bem pesado, 1.300 kg, então ele tinha que ter uns motores um pouquinho melhores. Ele tinha um motor 1.8 litro a gasolina, tá? Com aspiração natural, né, não era turbo, de 125 cavalos até 150 quando equipado com turbo. Então ele já tinha a versão 1.8 turbo, né, e aí 150 cavalos. Um novo motor V6 de 2.8 litros também foi incorporado no carro, com 193 cavalos e 28,5 kgfm de torque, tá? Ele chegou no Brasil um ano depois, tá? A importação já começou aqui no Brasil, né? Como ele tem as linhas mais arredondadas, ótimo, ele melhorou muito a aerodinâmica do carro, né? E aqui a plataforma é compartilhada com o Audi A4 e com o Audi A6 também, né? Ele também teve uma evolução na suspensão, com o MacPherson na frente, né? Com arranjo de braços sobrepostos, é o Five Link, né? E a caixa automática era de 5 marchas com modo manual, aí a Tiptronic. Aqui no Brasil ele foi oferecido também no motor 1.8 litro com 5 válvulas por cilindro, né? E turbo. Então era 20 válvulas, 150 cavalos e V6 de 2,8 litros, 193 cavalos, né? Não mais a VR6. Aí pulando um pouquinho de 98 ali, né, que foi aqui no Brasil, para 2001, veio o primeiro facelift, né? E com ele a Volkswagen apresentou, acho que a versão mais icônica desse carro, que nunca chegou no Brasil, mas a versão mais icônica talvez na Europa, né? Ela passou ali por uma atualização, né? Os novos faróis foram adicionados, refletores, novos para-choques, um novo desenho interno das lanternas. Tanto o sedã quanto a perua, né? Eles receberam esses apliques, revestimentos, ficou mais sofisticado. E aí foi apresentado também o Passat W8, né? Que era dois motores V4 contrapostos, que na verdade sim, ele era um motor com dimensões muito próximas ao de um V6, mas com muito mais potência, né? Por ser dois V4, né? Então esse W8 é 4 litros, né? 4.0. Ele tinha 275 cavalos de potência e 37,6 kgfm de torque. Pensando para a época, né, a gente está falando de 2001, eram números bem avassaladores, né? E esse bloco era um bloco bem emblemático porque ele fazia parte ali dos motores W, né? Do grupo Volkswagen, o W12 do Python, o Audi A8 com o W16, aliás, o Python e o Audi A8 usavam o W12 e a Bugatti Veyron usava o W16, né? Muito muito emblemático na Europa. Aqui no Brasil a gente infelizmente não viu essa versão. Em 2001 a gente recebeu o facelift, mas esse facelift ele só trouxe o motor 1.8 turbo de 20 válvulas, tá? Opa, desculpa. Ele só trouxe o motor 1.8 turbo de 20 válvulas, né? Com 150 cavalos e 21,4 kgfm de torque, já era uma motorização bem interessante, né? Esse Passat alemão eu acho ele muito bonito. Você compra hoje por uns preços bem interessantes, mas é claro que você vai ter uma dor de cabeça muito grande aí com o câmbio e tal, mas foi assim que ele veio para o Brasil importado, tá? Dando mais um salto no tempo, em 2005 a Volkswagen apresentou a nova plataforma, né? Então houve a atualização do Passat.
Ela foi apresentada em março de 2004 e comercializada em 2005. Então, novamente abandonou o motor, né, na posição longitudinal e a plataforma da Audi. Agora ele começou a utilizar o que a gente vê mais por aí, né, que eles compartilhavam plataforma entre si ao invés de pegar da Audi, por exemplo. E ele começou a pegar a plataforma do Golf, a PQ46. Isso foi uma tática de redução de custos que é feita até hoje, né? É uma plataforma bem grande, então ele ficou bem grande, né? Ele tinha 4,76 metros. Para mim, o Passat mais bonito que já foi feito é esse. Eu gosto muito, acho ele muito bonito, muito requintado. 1,2 metros de largura e 2,71 de entre-eixos, né? Tem um entre-eixo bem grande. Nessa geração, se criou a versão mais potente do Passat, com um motor chamado DR36. Ele usava um motor 3.6 litros V6 com 300 cavalos e 35,6 kgfm de torque. Então a versão mais potente aí do Passat veio nessa geração de 2005, né, a B6. Bom, a estreia aqui no Brasil também foi em 2005, tá? Dessa quinta geração, com a plataforma derivada do Golf, né, e retorno ao motor transversal. A suspensão dianteira voltava ao sistema McPherson, mas com a traseira evoluída para o conceito independente, né, o semi-independente multibraço. E o porta-malas estava bem maior, né, eles aumentaram bastante o porta-malas, como eu já comentei ali. O sedã e a variante ofereciam os motores turbo e aspirado, de 2 litros com injeção direta, 200 e 150 cavalos na ordem, né? Então, e ainda tinha o V6 aqui no Brasil também, de 3,2 litros e 250 cavalos, associado à transmissão DSG de 6 marchas banhado a óleo com tração integral. Tá? Então, o Brasil não recebeu o motor de 300 cavalos, ele recebeu aqui um 3,2 litros, que era um motor já conhecido, de 250 cavalos, aí não veio com o R36, infelizmente. Tá? Então, essa aqui foi a versão aí em 2005. Aí em 2008 veio um pequeno facelift que a Volkswagen fez, né? E também com isso veio o Passat CC, tá? Que é o Comfort Coupé, né? Para quem não sabe, o CC se chama Comfort Coupé. A Volkswagen aproveitou que começou a virar uma moda, né? Esses carros coupé esportivos, né? E aí cortou, né? Ali o teto do Passat e transformou ele num coupé, basicamente isso que ela fez, tá? O motor era um V6 de 3,6 litros e 300 cavalos, né? O mesmo motor ali, o VR6, basicamente, né? A mesma potência. E a caixa era DSG de 6 marchas banhado a óleo com tração integral, de série. Ele veio para o Brasil, o Passat desembarcou no Brasil um ano depois, tá? Então, em 2008 ele foi apresentado, em 2009 ele já estava no Brasil. Ele fez sucesso com a classe alta da época, né? Devido ao seu visual bem diferente dos Volkswagen que eram vendidos por aqui, né? Ele era bem diferente, com linhas bem mais atrativas, né? Então, e se você vê o na rua, você acaba virando aí a cabeça para olhar. Fora isso, ele tem um poder aí, né, muito grande, com o seu V6 de 3,6 litros e 300 cavalos, e o câmbio DSG que a gente sabe que é muito competente, apesar dos probleminhas que ele pode ter, aí ele é muito competente. E foi um carro aí que hoje você encontra por um preço interessante, mas foi um carro que marcou época e veio para o Brasil também. Pulando mais um pouquinho no tempo, em 2010, a Volkswagen fez um facelift de novo, né, um profundo facelift no Passat de 2005. Então ela mudou totalmente o visual do carro, mas o interior basicamente ficou igual. Ela fez melhorias, mas se você pegar os dois é quase a mesma coisa, só algumas atualizações. Por exemplo, o sistema de ar-condicionado mudou, o volante do carro mudou, a manopla, né, do câmbio também mudou, algumas coisas foram atualizadas. Se eu não me engano, também o freio de mão era no painel ali do lado da chave de luz, mudou para o console, né? Algumas coisas eles fizeram ali as mudanças, algumas atualizações de tecnologia também. Mas as dimensões do carro eram basicamente as mesmas, né? O que mudou mesmo foi o farol dianteiro e as lanternas traseiras, o desenho do capô. Foi feito realmente assim algumas mudanças estéticas, como a gente vê aqui, né? Comparando versão, a gente vê que mudou bastante, né? Então a motorização era a mesma de 2005 com algumas melhorias. Bom, aqui no Brasil a B7 também desembarcou em 2011, um ano depois, né? Veio também a sua versão variante, como já existia também, né, da B6. Aqui ele teve a caixa DSG
junto com o motor 2.0 litros, né? E também o V6 tração integral deixavam o catálogo, né? Então, aquela opção lá do motor V6 que tinha na geração anterior, ela já não existia mais. Aqui no Brasil só foi oferecido o 2.0 TSI, como a gente conhece do Jetta, né? Também foi oferecido no Passat Variant, motor IA888, né, 2.0 TSI com 211 cavalos e 28,5 kgfm de torque. Em 2014, o Passat voltou a passar por uma reestilização. Na verdade, aqui sim ele passou por mudança de plataforma. E aí nós conhecemos a B8, né? Então ele foi apresentado em meados de 2014 e conta com a nova plataforma MQB, a mesma que era utilizada pelo Golf na época e aplicada em outros modelos. A gente vê várias variações, né? A Tiguan usa, o Jetta usa, o Taos aqui no Brasil usa também. Todos os carros da Volkswagen hoje usam a MQB tem vários em variações diferentes, né? O Polo usa MQB A0, né? A T-Cross também. Então aí uma plataforma MQB mais barata, né? Mas hoje todos os carros da Volkswagen já estão nessa plataforma, né? A não ser os mais arcaicos como o Gol, como o Voyage e Saveiro. Mas esses carros estão saindo de linha e com certeza se voltarem vão vir na MQB também. Então, graças à plataforma modular, né, o Passat ganhou mais espaço e novas opções de motorização, né? Então ele ganhou 1.4 turbo até o 2.0 com 220 cavalos, o mesmo que era usado no Golf. A sua motorização ela variava nessa época, né, em 2014, ele tinha a opção lá do 1.4 de 140 cavalos, 1.8, 2.0 TSI, com variações que chegavam até 200 cavalos, 280 cavalos e 35 kgfm de torque na versão 2.0 mais apimentada. Os motores a diesel tinham a versão 1.6 e 2.0 turbo, tá, diesel. Aqui no Brasil ele desembarcou 2 anos depois, em 2016, né? Então a B8, né, ela veio, aqui eu já coloquei, né, basicamente a mesma coisa que eu falei ali para vocês, mas tem mais algumas coisas aqui que foram muito novidades no mercado, que deixaram assim um salto tecnológico até referente ao próprio Golf, né? Ele deixou meio que todo mundo para trás nesse ponto de sedã de luxo bem em conta na época, apesar de ser muito caro, mas por tudo que ele oferecia, ele estava concorrendo com marcas muito mais premium e ele oferecia mais coisas, né? Então ele tinha faróis de LED com ajuste dinâmico para evitar ofuscamento, quadro de instrumento digital, ar-condicionado automático de 3 zonas, a central multimídia, né, Discovery Pro com tela de 8 polegadas, controlador de o ACC, né, o assistente também de colisão. Então, assim, ele tinha o freio eletrônico com auto-hold, ele veio com várias coisas aí interessantes, né? Deixando o carro bem completo, o teto solar, você podia, né, colocar o teto solar, tinha, e ele veio importado da Europa, né? Já com o motor EA888 de terceira geração, ele só vinha na versão de 220 cavalos e 37,5 kgfm de torque. Então, aqui no Brasil, ele, né, estreou em 16, vamos dar mais um salto aí, né? Em 2019, a Volkswagen apresentou o facelift dessa geração, né? Então ele passou ali a ficar mais parecido com o Arteon, né, que é o seu irmão maior, né? E ele também ofereceu algumas coisas ali maiores, né? Algumas conduções autônomas que não existiam e ainda são poucos utilizados. Aqui no Brasil, a Volkswagen não usa basicamente, né? Mas a Volvo aqui no Brasil usa bastante. Então, sistemas de permanência em faixa, vários sistemas ali que na Europa já são bem conhecidos hoje. O Passat trouxe em 2019, ficou bem tecnológico. Também teve uma atualização de motor, passando o 2.0 chegou a 280 cavalos e 40 kgfm de torque. Também teve a opção do motor 1.5, né? A atualização do motor 1.4. Ele também recebeu essa atualização. No Brasil, a Volkswagen decidiu não trazer a versão renovada, né, do Passat e o removeu da sua gama de produtos, deixando o brasileiro novamente sem o sedã de luxo, né? As últimas evoluções do Passat no Brasil foram, na verdade, a central multimídia, né, que passou a ser de 9,2 polegadas, que era controlado por gestos, e mais equipamentos de série tipo em versão única, né? Ele tinha todos os equipamentos possíveis, o ACC, o teto solar, tudo, o banco com massagem, com memória e tudo mais, era completaço. Foi essa última geração do Passat aí, né, em 2020, tá? E ele novamente deu adeus ao mercado brasileiro e possivelmente não voltará mais aí, ou não voltará tão cedo, né? Acho que a gente não vai mais acabar vendo, não vamos mais ver esse tipo de carro aqui no Brasil,
tão cedo, apesar da importação estar sendo facilitada, né? Acho que a pandemia trouxe vários momentos críticos para a indústria lá fora, né? Principalmente, né? Não só no Brasil, mas lá fora também. E eles repensaram muitas coisas e até por isso, né? Eu acho que o Passat se tornou uma vítima. A versão sedã, né? Que é o que nós conhecemos aqui, mas dessa última geração, né, acabou se tornando uma vítima. E em 2022, como eu falei no começo do vídeo, né, a Volkswagen anunciou que a variante que o sedã, né, vai, né, está dando adeus à Europa, né, e ao mundo e vai ser deixado de ser e está deixando de ser produzida. Nos Estados Unidos também já foi, né, já deixou de ser produzido. Então, basicamente o Passat aí deixa só a versão variante, né, só Station Wagon. Aqui é a fotinho dela, é muito linda, né, muito linda mesmo. Mas só vai ter essa geração, é só essa versão, e a gente vai aguardar em 2023 para ver qual que vai ser a plataforma e como que vai ser as evoluções desse carro e ficar sonhando se um dia ele vai desembarcar aqui no Brasil. Aqui embaixo eu só coloquei aqui uma foto, né, para mostrar aí a primeira geração do Passat. Aqui é um fastback, não é um sedã, né, mas é a primeira geração do Passat lá em 74 a B1. E aqui do lado a B8, né, em 2019, com o último facelift da versão sedã, o salto de tecnologia em 40 anos que esse carro apresentou, né? Um pouco mais de 40 anos aí, né? Então, é um salto bem grande e marcou realmente muitas vidas aqui no Brasil, né? Marcou época. Bom, pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. O vídeo ficou bem longo, mas eu acho que o conteúdo tá legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos aí para os novos vídeos do canal, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.